Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às 6, que é algo que acontece todas as terças-feiras, tem acontecido todas as terças-feiras e acontece no ciberespaço. Já tivemos estas sessões no Rómulo, Centro de Ciência e Bio da Universidade de Coimbra, agora é o Rómulo que está virtual e, portanto, está, neste tempo de pandemia, a usar as novas tecnologias para estarmos juntos, apesar de estarmos afastados. E hoje o tema enfim, eu suponho que é um tema que vai dar origem a debate, porque o título logo é o que é uma inteligência, ou o que é uma superinteligência, mas a palavra superinteligência, super é um aumento. Supõe logo a pergunta o que é uma inteligência, que eu sei que também é um assunto controverso. Portanto, mesmo sem o super, a pergunta já faz sentido. O que é ser inteligente? Será que se mede? Isso é... Eu sei, os meus convidados sabem muito mais do que eu sobre isto, mas sei que não é fácil definir inteligência. E, portanto, eu não vou ter inteligência suficiente para definir. Mas eles não se contentam com a inteligência, querem uma superinteligência e estão a colocar-se no futuro. Então, eu começo por apresentar os meus dois convidados, são dois, e começo pelo Filipe Luís. Luís, dizem Luís. Pronto, eu diria que eu pronunciaria Luís. Pronto. É licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem trabalhado em genética molecular com enfoque no transplante de órgãos no Instituto Português como é que se diz? Do Sangue. Instituto Português do Sangue E da transplantação. e da Transplantação. E da transplantação, exato. Trabalha lá, mas ele tem uma carreira muito interessante, tem um mestrado em nanotecnologias e engenharias da saúde, fabricou ou desenvolveu biochips para o técnico, frequentou um doutoramento em neurociências, trabalhou, digamos, nesta área de chips que são laboratórios, lab-on chips, foi professor adjunto na Escola Superior de Tecnologias de Saúde em Lisboa, onde lecionou precisamente uma cadeira de aplicações nano na biologia. Está a terminar uma tese de doutoramento na Universidade do Porto, que se intitula More Bit Than Bio, e é precisamente uma parte do conteúdo dessa tese que ele vai falar aqui, em que ele discute a emulação do cérebro humano através da chamada inteligência artificial. O Filipe Luís é fundador de uma empresa, uma startup em nanotecnologia e biologia molecular, que visa a gestão e conservação pessoal do DNA, e, portanto, é uma pessoa que está, enfim, quer pela sua formação, quer pela sua atividade profissional e empresarial, que está ligada a desenvolvimentos muito recentes da ciência que têm todas as possibilidades para mudar as nossas vidas. E é isso que estamos a passar, que está a acontecer. E é sobre isso que vamos ouvir. Por seu lado, o João Betancourt Relvas é mais senior, pelo menos academicamente, fez a licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Estão a ver, um em Lisboa, outro em Coimbra e agora uma tese no Porto. Depois doutorou-se em Genética Molecular pela Universidade de Lisboa, mas com um trabalho realizado no Imperial College de Londres, certo? Realizou trabalho pós-doutoral em Cambridge até 2002, depois esteve no Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique. Eu suponho que o Einstein também andou por aqui. Há uma t-shirt que Einstein também estudou no ETA, que se vende. Exatamente. Portanto, ele andou, ele respirou as moléculas que o Einstein respirou. Aliás, há uma probabilidade muito forte disso ter acontecido, portanto, não é apenas metafórico. E, inspirado por essas moléculas, regressou em Portugal em 2009, sendo investigador principal do Instituto de Biologia e Medicina Celular, é assim que se diz, IBMC? Biologia Molecular e Celular. Biologia Molecular e Celular, que é parte do grande instituto, suponho que é o maior do país, chamado I3S, Instituto de Investigação, Inovação e Saúde. Eu suponho que é o maior na área da saúde e em todas as áreas. É o maior centro de investigação do país, na Universidade do Porto. Ele dirige o Laboratório de Células de glia,
é coordenador do Programa Integrado de Neurobiologia e Doenças Neurológicas, é membro da direção, é vice-diretor, e, portanto, ele é autoridade nacional em células de glia. Enfim, não vamos elaborar aqui sobre isso, mas, segundo eu bem percebo, o cérebro não são só neurónios, há outras células que são, enfim, essenciais para o processo, para aquilo que está no cérebro, certo? E, portanto, é um físico que vai lendo umas coisas e vai aprendendo, digamos, com estas palestras que vai ouvindo. É professor associado convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, fundador de uma empresa, Bioprospectum. É interessante termos duas pessoas que estão ligadas a empresas novas, portanto estão de algum modo já a explorar o futuro, e nessa empresa desenvolve plataformas computacionais e análises para identificar moléculas com potencial antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiante, procurando essas moléculas, digamos, suponho que nas plantas ibero-americanas, na flora ibero-americana, certo? Muito bem, apresentados os nossos convidados, o João Betancourt Rodas é o supervisor de doutoramento, mas há um co-supervisor que não pode aqui estar hoje, mas depois o João Rodas poderá fazer referência a isso. Mas eu daria a palavra, em primeiro lugar, agradecendo-vos muito a vossa presença, agradecendo a todos os que aqui estão connosco hoje, que já estamos com meia centena. Daria a palavra ao Filipe Luís, que nos vai fazer uma breve apresentação do assunto, até da sua contribuição, das suas ideias sobre o assunto. Haverá um comentário do João Rabos. Eu não estou a usar os doutores propositadamente, porque isto é uma sessão para o público, e, portanto, irá ser um comentário, e depois vai haver uma parte muito importante que é um debate, porque isto são questões que nos inquietam a todos. Digamos, não é apenas qual é o futuro da biologia e da medicina, qual é o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? O que é que vai ser de nós? Quer dizer, qual é o futuro da espécie humana agora que a ciência e a tecnologia podem acelerar, vamos dizer assim, aquilo que é o processo de evolução natural, o processo darwiniano, que está a acontecer naturalmente, mas que demora muito imenso tempo, e com a tecnologia, enfim, com a cultura nós fazemos transformações rápidas, mas com esse ramo da cultura chamada ciência e tecnologia, vou-lhe chamar assim, nós conseguimos transformações materiais em nós próprios. Os problemas de todo o tipo que isto levanta, na filosofia, na religião, etc., na política, são problemas na sociologia, etc., são problemas enormes. E eu acho que antes disto acontecer é melhor pensar um bocadinho sobre isto. Está bem? Portanto, Filipe, se faz favor. Ok, obrigado. Então, boa tarde. Vou então falar um bocadinho do rumo, dos caminhos possíveis a uma superinteligência, à emergência de uma superinteligência. Eu vou falar um bocadinho rápido, de facto, para tentar compactar o maior número possível de dados e informação, para nós depois estarmos todos mais habilitados e discutir melhor da sua probabilidade de ocorrência ou não. Ok. Portanto, começo por fazer uma revisão assim muito rápida, só para exponenciar a ideia. Filipe, peço imensa desculpa, nós não tivemos tempo sequer de ver a frase do Hawking. O que é que o Hawking diz? Ok, eu volto para trás. Não houve tempo. Sim. O Hawking diz aquilo que nós falámos antes desta reunião começar, ou quase, não é? Diz aquilo mesmo que o Carlos já estava a dizer. Mas eu não tinha lido este Hawking, e afinal é mais ou menos o resumo que eu fiz, tem razão. É, exatamente. É uma boa forma de começar esta apresentação. Precisamente. Eu não sabia desta frase do Hawking, a sério. E acho que fica sempre bem citar um senhor como o Stephen Hawking. Ok, irei prosseguir então, voltando... Sim. Peço desculpa. Não, tudo bem. Portanto, voltando, eu vou tentar aqui fazer então uma revisão só, apenas para exponenciar ou maximizar a exponencial que é de facto o crescimento computacional, ou que tem sido, desde o seu surgimento, aquele que é tido como o primeiro computador, nos anos 40, o ENIAC, que ocupa uma sala inteira, como vemos, e tem muito pouca capacidade, como é óbvio. Alguns anos depois, o primeiro disco rígido pesa 1 tonelada e apenas 5 megas de capacidade, e nós todos vemos onde é que isto vai basicamente desembocar.
Vou fazer uma comparação que não é muito correta, mas é suficientemente gráfica e pictórica, é isso que me interessa neste momento. Nós hoje temos pens com apenas que pesam uns poucos gramas e eu não sei se não tem já teras de capacidade de armazenamento, atenção, e não de processamento, mas é possível que sim. E, portanto, isto é apenas assim uma ideia para, enfim, percebermos que em pouco tempo, em sensivelmente 70 anos, sensivelmente, nós passámos daquele computador que ocupava aquela sala inteira e não fazia um milionésimo vezes 10 elevado a menos não sei o quê, que hoje qualquer telefone barato faz. Não é? A acompanhar este mesmo crescimento exponencial da computação, obviamente aliado a isto temos o crescimento também da inteligência artificial, disciplina que surge em 54, em Dartmouth, 4 cientistas, constituem aquilo que nós podemos chamar hoje de inteligência artificial. E tem também um boom bastante grande, podemos dizer, no início, e tem depois há um hiato, como nós vimos ali entre os 70 e os anos 80, que se chamou de AI Winter, o inverno da inteligência artificial. Nós vamos voltar a essa questão, precisamente porque há muitos peritos, muitos especialistas que dizem hoje que eventualmente poderíamos voltar a encontrar em breve uma dessas barreiras, digamos assim, e impedir ou, enfim, travar um pouco este progresso que é de facto exponencial. No entanto, como dizia, ele é mesmo exponencial sobretudo nos últimos anos, com a introdução de conceitos como machine learning e deep learning, ou seja, nós depois de olharmos e observarmos e estudarmos bem o próprio cérebro humano, como é óbvio, tiramos a forma como ele funciona e tentamos reproduzir isso mesmo, a forma como ele funciona em termos de aprendizagem e incutir este tipo de conceitos na computação e, portanto, isto, como todos nós sabemos, tem sido de facto muito rápido e a questão seguinte que se vai pôr e que toda a gente começa a colocar cada vez mais na ordem do dia, hoje em dia, de facto, é quando um computador ou quando uma inteligência artificial, a chamada Artificial General Intelligence, ou seja, human level, ou seja, do nível em comparação com o cérebro humano, e eventualmente, inclusive, a constituição de uma consciência, seja exatamente o que isso for, que é uma coisa que também vamos discutir mais à frente. Mas para sustentar melhor esse progresso, tenho mesmo que passar por aqui e explicar um pouco do que é, de como se sustenta e fundamenta esse progresso exponencial, essencialmente no processamento de informação de dados. A lei de Moore, nos anos 70, Gordon Moore, cofundador da Intel, fez uma lei, a chamada Lei de Moore, que é uma lei empírica, não é física, no entanto não deixa de ser verdade por isso, e a veracidade da mesma está provada aqui, como vemos nestes losangos azuis sob a curva. E, portanto, isto tão simplesmente é uma coisa bastante intuitiva para nós mesmo hoje em dia, de entender isto. Cada vez que compramos um computador ou um dispositivo, um telemóvel ou o que for, nós temos um bocado esta percepção de que tem mais ou menos o dobro da capacidade do ano anterior, ou enfim, de há 2 anos, 1 ano e meio, e com metade dos recursos para isso. E, portanto, a ideia é esta, o conceito, a lei diz concretamente a capacidade de processamento de informação ou de dados duplica a cada 18 meses e decresce na ordem inversa. Portanto, são necessários cada vez menos elementos, menos transistores mesmo, para produzir maior capacidade de informação. No entanto, como eu dizia e alertava, o tal AI Winter pode ocorrer outra vez, e muitos anunciavam o fim desta lei de Moore, para estas alturas da década de 20, em que estamos agora literalmente a entrar, tão simplesmente por estarmos a atingir o limite físico de miniaturização desses mesmos transistores, ou seja, nós não conseguimos nem com nanotecnologia fazer mais pequeno e extrair mais. Aliás, potencialmente podemos dizer que o último transistor será o chamado Single Electron Transistor. No entanto, qual a coincidência, a realidade é que há uma certa transição em várias áreas, várias tecnologias, nesta em particular, da física clássica, diria newtoniana, para de facto a quântica. Neste caso concreto é possível, e a computação quântica assim o prova, é possível explorar, não de forma binária, mas todo o espaço, toda a infinitude, como vemos, que existe entre o 0 e 1, desde que se consiga manter a estabilidade naquela sobreposição dos estados, e é assim que de facto se mantém, e afinal o paradigma mantém-se, e portanto a exponencial também se mantém. E então surgem senhores muito polémicos, como o Ray Kurzweil, especialista em inteligência artificial, e que basicamente faz uma extrapolação daquela mesma lei de Moore, como vimos aqueles pontos pretos, e faz a extrapolação, ou seja, o resto da curva, com base não só na lei de Moore, mas na sua própria Law of Accelerating Returns, e com base nesta extrapolação consegue estimar o momento a partir do qual, de facto, o cérebro humano seria atingido, seria alcançado e
imediatamente ou alguns anos depois ultrapassado pela inteligência artificial. A esse momento chama-se de singularidade tecnológica e coincide então com a emergência da tal superinteligência. A singularidade tecnológica, enquanto teoria, já foi, aliás, é cunhado o termo por Werner Vinge, matemático nos anos 90, e ele chamou o Event Horizon por comparação, por analogia com o que acontece com os buracos negros, no sentido em que não temos física nem matemática suficiente para descrever o indescritível, digamos assim, portanto não conseguimos mensurar, nem observar, nem mensurar o que depois daí acontece, e isto corresponde a uma singularidade. E, no fundo, a emergência de uma superinteligência seria exatamente isto, nós não temos capacidade de prever e seria tudo diferente a partir daí para a frente. Mas voltando ao Kurzweil e a sua accelerating change, que é um princípio básico de que o conhecimento, enfim, fomenta a tecnologia e na ordem inversa também, e portanto este loop, basicamente em feedback positivo, vai fazendo com que nós tenhamos de facto um progresso exponencial e não linear, o que significa tão simplesmente, entre outras coisas, que vamos compactar cerca de 20 mil anos de progresso nestes 100 anos do século XXI ao atual rácio. Isto dá muito que pensar, tem muitas consequências, não vamos parar agora para pensar, pensamos depois no debate ou posteriormente mesmo. Ainda assim, e portanto, culminando a visão dele, de Kurzweil, em 2045, eu não sou muito adepto de datas, mas ele chega a esta data, 2045 seria então a altura em que atingiríamos, ou melhor, a inteligência artificial atingiria e posteriormente ultrapassaria então a nossa inteligência biológica. Esta singularidade, este momento, ou esta visão da singularidade e da emergência da superinteligência é uma visão algo utópica, como é óbvio, até porque obriga à mistura, digamos assim, obriga à imersão da tecnologia na biologia, ou a biologia na tecnologia, se quisermos, e portanto é visto assim de forma utópica, como dizia. Eu faria aqui uma pequena alteração nesta magnífica capa da Time de há uns anos, relativa a este evento, da singularidade e da superinteligência, e mudaria apenas ali o man. Enfim, eu não sei se poderíamos estar de facto a falar do man, uma vez que não, enfim, já estaremos a falar de um ser humano bastante biónico no progresso e no tempo. E esse mesmo, e como dizia o professor Carlos Filhais há pouco na introdução disto mesmo, surge o transhumanismo, quer dizer, o transhumanismo já surge há mais tempo, aliás é uma ideia, é um conceito bíblico, se quisermos, e muito discutido na filosofia por Nietzsche e etc., e portanto ele não é que surja agora, mas ganha força cada vez mais, e até em termos políticos nos próximos anos é perfeitamente imaginável ganhar força política, o transhumanismo, tão simplesmente porque está muito bem sustentado em cada uma destas tecnologias, que eu até pus assim nesta cor, na medida em que de alguma forma representa o dark side, se quisermos, porque todas elas são tão potentes, são armas, como nós sabemos, mas todas elas juntas e convergir no mesmo sentido, de alguma forma, mais perigoso ainda é. E, portanto, isto, nestas alturas, introduz então o Nick Bostrom, que em vez de ter aquela visão utópica do Kurzweil relativamente a este momento, a esta singularidade, tem uma visão mais distópica, e, portanto, ele vê e assegura-se também, ou seja, vê como inevitável a emergência dessa mesma superinteligência, dessa singularidade, mas não seja porque os caminhos para lá chegar são muitos, todos eles teriam que falhar para não ocorrer, e portanto podemos falar que, não podemos dizer diretamente que a probabilidade aumentou ou está a aumentar, mas podemos dizer que a sua probabilidade de não ocorrência, essa está claramente a diminuir, e portanto basicamente Nick Bostrom tem esta visão de que a superinteligência surgirá sem dúvida alguma e apresenta sugestões para tentar de alguma forma colmatar, e é isto que também vamos debater certamente, tentar atenuar os potenciais riscos, porque ele vê nisto de facto um risco existencial, potencialmente o maior existencial de sempre para a humanidade. Mas portanto eu dizia que temos de facto uma possibilidade de atingir uma superinteligência via biológica, mas como também o professor Carlos Filhais há bocado falava logo na introdução, e eu reitero isso mesmo, a biologia, a evolução é muito lenta, como nós conhecemos, a evolução da natureza é muito lenta, são precisos milhões de anos para singularidades, para pequenos milestones, por assim dizer, e por vias da tecnologia, como vimos, o progresso é de facto absolutamente exponencial, e portanto estamos muito mais perto de atingir essa tal superinteligência via inteligência artificial, do que propriamente via biológica.
além disso, essa via biológica não seria totalmente biológica, seria sim, eventualmente, naquela visão utópica do Kurzweil, já uma mistura de quer biológica com tecnologia, brain computer interfaces, etc. Mas, como dizia, então, na probabilidade da AGI, ou melhor, da ANI, neste caso, que é o que temos neste momento, Artificial Narrow Intelligence, se transformar numa Artificial General Intelligence, ou seja, numa, de facto, do nível do humano. Aliás, neste momento, no fundo, uma Artificial Narrow Intelligence podemos designar como, por exemplo, um computador que domina o xadrez, que é brilhante em xadrez, ou que é brilhante em Jeopardy, ou em Go, ou o que for, mas depois completamente estúpido em tudo o resto. Isto é uma forma grosseira de pôr as coisas, mas será isto, ou seja, apenas é excelente numa só tarefa, mas não como ser humano em várias. E, portanto, mas para fazer esta passagem entre a ANI e a AGI, Goertzel, entre outros, que é o fundador da SingularityNet, que é o responsável pela Sofia, aquela inteligência artificial já mediática, lembra que basta que, de facto, se dê a chamada explosão da inteligência, ou seja, que um sistema mesmo um ANI, deixe de necessitar da intervenção humana para basicamente fazer o chamado recursive self-improvement e aprender sozinho, e isso com deep learning já vai acontecendo em certa medida. Aliás, lembro nestas alturas que nós já temos hoje software a produzir software, e portanto isto originaria então a partir do momento em que no fundo a ANI deixará de necessitar da intervenção humana, faria depois tudo o resto sozinho, e seria de facto explosivo, e provavelmente indomável. Irving Good, que eu falei um pouco há pouco, ou pelo menos apresentei ali naquelas hipóteses da singularidade tecnológica, que vimos aqui a jogar xadrez à direita. Irving Good já dizia isto nos anos 60, basicamente, e dizia que será a nossa última invenção, uma máquina capaz de sozinha se melhorar a si mesma, e portanto seria a nossa última invenção e seria coincidente com o fim da era humana. Eu volto a dizer, eu não sou grande adepto das datas, no entanto, lá está aí das previsões, como há pouco na introdução deste debate de hoje também falámos, as previsões valem o que valem, mas também é preciso fazê-las, são uma referência. A maioria dos peritos prevê uma AGI não muito longe daquela previsão utópica do Kurzweil de 2045, portanto à volta de 2040 e 2060. Nós depois iremos certamente discutir, talvez, este hiato que permeia aqui entre o 2040 e o 2060, ou seja, o hiato que permeia entre uma AGI e uma ASI, porque esse chamado hard take-off ou soft take-off, por assim dizer, determina o tipo de superinteligência, o tipo de singularidade que de facto que está a ocorrer. Isso poderá ser importante para saber o resto de consequências possíveis. Chama a atenção, faço uma espécie de um disclaimer neste momento, estou a chegar perto do fim já, mas faço aqui uma espécie de um disclaimer em como a maior parte dos autores, hoje em dia, destes atores intervenientes destas andanças, David Chalmers, Anders Sandberg, de Radokan, etc., são razoavelmente consensuais e vão reiterando a ideia de que a consciência não é necessário ser desenvolvida, ou melhor, para se ter uma inteligência ou se desenvolver uma inteligência não se tem necessariamente que desenvolver uma consciência, e portanto no caso mesmo de uma superinteligência isso também não seria necessário. Mas, e a propósito, já que estamos a falar de consciência, outro tema, outro buraco negro em que nos vamos já meter, ou em que eu me vamos já meter aqui, a consciência é de facto uma coisa muito complexa. Daniel Dennett é um estudioso disto há mais de 30 anos e basicamente rotula, dizer assim, a consciência de uma ilusão, diz ele que é um truque, que a biologia é uma versão darwinística que a biologia utiliza e que conseguiu a adaptação que nos permite prever, e que foi basicamente assim que surgiu e que é e é assim que devemos encarar. Eu não tenho nem quero necessariamente aqui subscrever esta visão do Dennett, mas quero sim subscrever a sua atitude na tentativa de desmistificar uma suposta magia que existe em volta da consciência, que todos nós temos, até porque todos nós nos identificamos, como é óbvio, muito com as nossas próprias consciências, quem nos tira a consciência tira-nos tudo, eventualmente, e a partir do momento do dia em que de facto explicarmos exatamente, ou quase que matematicamente diria, ou formos de facto capazes de medir essa mesma consciência, se calhar ela perde o encanto, e é isto que de alguma forma as pessoas não querem, e então acho eu, tem uma certa retinência relativamente a isso. No entanto, e o que nos interessa aqui para o caso, de facto, para a emergência da tal superinteligência, é que a teoria computacional da mente diz que para a constituição de uma consciência o que interessa não é a substância de onde ela emerge,
não é o elemento, digamos assim, não é a substância, mas sim a forma como se organiza o processo. E esse processamento, essa forma como se organiza, se isto de facto é assim, ou seja, se a consciência realmente é um invariante organizacional, como muito bem diz David Chalmers, então deveria ser preservada ou simulável num computador também. Isto é importante porque basicamente os funcionalistas, digamos assim, agarram nesta ideia, neste conceito de que o cérebro tem um padrão de informação, e este padrão de informação, e que tudo regula e tudo determina no cérebro, se assim o quisermos, tem que ser ou pode ser reprodutível, e pode ser simulável ou emulável. E de há uns poucos anos para cá, 10, não muito mais, certamente, esta disciplina da Whole Brain Emulation tem vindo a ganhar muita seriedade, muito interesse, e que basicamente diz exatamente isso, que estamos a arranjar condições para copiar esse tal padrão de informação, enfim, tudo o que ele representa no cérebro, e copiar isso para um sistema, para um substrato não biológico, portanto, eventualmente para um computador, e daí decorrente virá naturalmente, decorrente da Whole Brain Emulation, virá naturalmente chamado Mind Uploading, ou seja, passarmos aquilo que também representa eventualmente a nossa identidade, inclusive a própria consciência, passar isso tudo para um computador. Eu quero lembrar que isto são já matérias que estão a ser estudadas muito seriamente, há técnicas em curso, aliás, também já há cronogramas e timelines para a sua execução ou para a sua execuibilidade possível, técnica e tecnologicamente, e que não faltam assim tantos anos, o que não significa que venha realmente a ocorrer, quer por razões políticas, quer, por exemplo, por razões éticas. Aliás, eu consigo imaginar, neste momento, muitos de vós já a coçar a cabeça e com a quantidade de questões éticas aqui e com vontade de me bater, mas eu lembro, vou-me tentar defender dos penaltis todos daqui a bocadinho, mas eu apenas estou a fazer isto para, enfim, para maximizar as hipóteses que existem de facto aí relativamente a uma amplificação substancial da inteligência. Esta é apenas mais uma. E portanto estou a chegar ao fim. Portanto, Narrow AI é de facto onde estamos, computadores com uma Artificial Intelligence estreita, e temos aqui aquela alusão ao brilhante HAL 9000 do 2001, do Stanley Kubrick e do Arthur Clarke, melhor dizendo, do Arthur Clarke, mas esta distância não está muito longe, neste momento não está de facto muito longe. A outra distância, em teoria, também não estaria muito longe, é essa que nós mais deveríamos debater, a passagem, no fundo, da tal Artificial General Intelligence para uma Super Intelligence, que tem a ver, como eu dizia, com aquele momento, o hard take-off. Em todo o caso, e se calhar de forma, e acabando então, de forma a concluir qualquer coisa, eu diria, em resposta direta ao que é uma superinteligência, a questão que pusemos aqui neste debate, eu tenderia a responder com algum conservadorismo, ninguém sabe. Portanto, eu concretamente, do ponto de vista pessoal, ainda tenho sérias dúvidas relativamente ao que é inteligência, até porque todos nós temos um pouco a tendência de antropomorfizar, e portanto todas as referências de inteligência que temos ou que fazemos de inteligências que não sejam a nossa, usamos sempre como referência a nossa, e isto determina tudo. Aliás, eu até ainda vou mais para trás, eu ainda tenho dúvidas relativamente ao que é a vida, como Erwin Schrödinger dizia tão bem há mais de 70, 80 anos. E basicamente era isto. Obrigado. Muito obrigado. João, o que é uma superinteligência? Eu repito a pergunta aos dois oradores. Eu vou só eu faço minhas as palavras do Filipe. Eu não sei o que é uma superinteligência. Agora, acho que a definição de superinteligência e estes debates sobre a inteligência, sobre a inteligência artificial, de facto, nos vão poder ajudar e depurar o que é realmente a inteligência, o que é realmente consciência. Ok? Eu iria mais ainda, não é? Se nós vamos ter uma superinteligência, eu penso que as condições tecnológicas, mais cedo ou mais tarde, e não vou por datas nisso, vão permitir a criação de uma superinteligência, de facto. Vamos ter, mas é que domar essa superinteligência. Tem que ser uma superinteligência boazinha, não é? E temos que humanizar essa superinteligência, não é? Porque a partir do momento em que nós temos uma superinteligência que tem um domínio total, ok? Vou dar um paradoxo muito fácil. Sei lá, se
temos um problema que também, para além da inteligência artificial, que não é ainda um problema neste momento, mas que poderá vir a ser, é isto que estamos a debater hoje, mas temos um problema ecológico, catastrófico, não é? E se eu pedisse a uma superinteligência para tratar do problema, é claríssimo, e é só ver, por exemplo, a opinião do David Attenborough e outros ecologistas, que o maior problema para a ecologia e para o equilíbrio ecológico é o homem, não é? Então, se nós apagássemos e matássemos a humanidade, resolvia-se claramente o problema do aquecimento global e restabeleciam-se nichos de biodiversidade, etc. Não é? Portanto, qualquer solução destas, não é? Que é abjeta, do ponto de vista moral, ético, etc., nós teríamos que, de facto, domar a superinteligência e ter controle sobre essa superinteligência. Portanto, um dos grandes debates destes temas, que são um pouco até distópicos, é quais são, digamos, neste momento, as possibilidades de regular esta superinteligência. É preciso também notar que a inteligência artificial está a ser usada para benefício da humanidade em muitas áreas. A partir, por exemplo, da determinação de imagiologia para ver se temos um tumor nas nossas imagens de ressonância magnética, para distinguir células cancerosas de células não cancerosas, de predições, por exemplo, e de melhoramento agrícola, de melhoramento animal, em todas as áreas da saúde, em todos os campos, no fundo, do saber, da atividade humana, a superinteligência está a entrar e tem, digamos, benefícios claros. Agora, a criação de uma superinteligência, que é um pouco determinista no sentido que pode eventualmente acontecer ou não acontecer, é outra coisa. De facto, esse, digamos, explosão de inteligência é um acontecimento que é um acontecimento crítico e importante e que vai abalar, no fundo, o nosso futuro. Não? E aí eu deixava um bocado para o debate, mas basicamente o problema aqui assim vai ser como é que nós controlamos essa superinteligência, ou pelo menos como é que nós transformamos essa superinteligência numa superinteligência amiga do homem. Okay? Eu não estava isto para o debate, há mais coisas que eu queria dizer, mas para... Deixem-me perguntar, antes de lançar o debate a todos que queiram participar, voltar ao Filipe e perguntar se, que é digamos, uma questão que se coloca sempre sobre este assunto, o que é radicalmente humano? Quer dizer, o que é que se pode perder se houver essa sucessão do homem? O que é que se pode perder do humano? Ou será que não se perde nada? Pois, de facto, é difícil de responder, não sei o que é que se pode, o que é que se vai manter, o que é que de facto, na tal visão utópica, como eu dizia, do Kurzweil, e sendo cada vez mais biónicos, no tempo e no progresso, realmente, nós, quer dizer, continuamos humanos, eu acho que era Robin Hanson. Continuamos, a palavra man foi apagada na capa da Time. Então, isso fui eu que a alterei, exatamente, porque, exatamente, precisamente para lançar essa tal polémica também, no sentido em que realmente somos já... Eu vou ser mais concreto, perguntas concretas. Um supercomputador que seja o pós-humano pode, sei lá, amar, pode acreditar em Deus, pode fazer essas coisas que muitos acreditam que são só humanas? Pois, não sei, mas vou ainda tentar responder à outra. Porque, basicamente, eu dizia, Robin Hanson dizia, e bem, acho eu, nós, se calhar, se olhássemos para trás, os nossos antecessores, e olhassem para aquilo que nós somos hoje já, também não nos viam exatamente como humanos, já nos viam eventualmente como transhumanos. Não é? E eles também eram humanos, nós também continuamos a ser humanos, e, portanto, no fundo, se calhar podemos imaginar que, uma vez aquilo que neste momento chamamos de transhumanos, e já vou dizer assim, de facto, muito mais biónicos, ou mais biónicos do que more bit than bio, lá está, isso não significa que nós não continuemos a ser, nós seremos os humanos daquele tempo, daquela altura. É difícil fazer os tais anacronismos também, mas isto depende, de facto, sempre enfim, da perspectiva que tivermos, e lá está, estas sociedades mais antigas olhariam para nós com ó, não é? Com ó. Da mesma maneira que nós olhamos para um ser mais cibernético. Mas, enfim, o que é que nos definia como humanos há 1000 anos? Ou há
ou há milhares mesmo de anos. Continua a definir-nos agora, certo? Eu acho que essa é uma questão filosófica profunda, muito discutida por muitos filósofos, o que é ser humano. O ser humano é um bocado work in progress, não é? Quer dizer, nós, não é? Depende de facto do que estás a dizer das diferentes épocas, não é? Quer dizer, aqui há 500 anos nós temos hoje um bom ser humano. O ser humano é também uma pessoa que, do ponto de vista, digamos, que do respeito ao direito dos outros, etc. Aqui há 500 anos a pena de morte era normalmente aplicada sem grandes problemas. O ser humano era uma coisa, digamos, muito mais indefinível, e continua a ser uma coisa indefinível. Não é? Aliás, porque do ponto de vista biológico, nós sabemos cada vez mais, digamos, sobre, digamos, o sistema nervoso dos outros animais, e hoje é claríssimo, por exemplo, e muitas pessoas, como o Peter Singer e outras pessoas, falam dos direitos animais, e de facto nós sabemos que os animais são seres sentientes, que têm também umas estruturas mentais, que têm amor, possivelmente, afeto, etc., e a inteligência e algumas características que nós apreciamos como ser humanas existem certamente, sobretudo nos primatas superiores. Portanto, o que nos faz ser humanos é talvez a cultura, não é? Mas a cultura em animais. Mas posso dizer que há primatas que têm protoculturas também, já, não é? Sim. Portanto, é difícil de definir. Portanto, eu acho que é um bocado work in progress, okay? De facto. Um aspecto que tu disseste, Filipe, que é importante, que é, de facto, o aspecto importante dos funcionalistas, da teoria funcionalista, que é importante para aqui, que é que qualquer sistema que atinja uma complexidade neuronal ou de processamento, teoricamente vai ter uma consciência. É isso que Daniel Dennett diz. Independentemente do substrato, ser orgânico ou não, se atingimos uma certa complexidade, consciência é inevitável, é emergente. Faz parte da inteligência, faz parte da inteligência. É emergente da complexidade, ok? Portanto, para ele é uma não questão nesse sentido, porque a consciência é emergente, ok? Mas, no entanto, não temos máquinas conscientes. Nós associamos à consciência a essa singularidade ou bem antes? O problema, isso é um problema que o Turing perguntou, não é? No teste do Turing, não é? Como é que uma máquina pode, quer dizer, de facto, hoje em dia... Já foi ultrapassado por computadores há entre 5 a 10 anos. Sim, mas... Já não serve. Sim, já não serve, não é? Mas foi um bocado isso que ele perguntou. É uma pergunta difícil, não é? De facto, não tem uma resposta. Bem, vamos dar a palavra à audiência, porque o debate pode ser muito vivo. Se houver mais participação, tenho aqui a indicação que a Manuela Grazina quer intervir, certo? Aí está, estou a vê-la. Olá, Manuela. Olá, boa tarde. Obrigada por este momento tão estimulante para o cérebro ao fim da tarde. Excelente, e cumprimentar, queridíssimo amigo João Relva, já não te há tanto tempo, que prazer ouvir-te. Olá, Filipe, muito prazer em conhecê-lo também, e agradecer ao professor Carlos Fiolhais estas iniciativas tão salutares e estimulantes. Então eu queria só partilhar aqui uma angústia que me assola, principalmente nesta altura da pandemia, em que nós nos socorremos, obviamente, das plataformas, dos dispositivos eletrónicos, de toda uma forma de comunicação artificial, não é? Mas que tentamos aproximar-nos dessa forma, e eu faço aqui uma reflexão e que vos deixo para a discussão. Eu não sei convosco, mas comigo o que se tem passado é que quanto mais as máquinas avançam neste auxílio à nossa atividade humana, mais estúpida eu me sinto, na verdade, porque fico cada vez mais ciente da minha limitada capacidade de dar resposta às inúmeras solicitações que acabam por chegar a todo momento de uma forma multiplicada e ampliada que, enfim, não chegaria se fosse de uma outra forma de comunicação mais antiga ou antiquada, não é? Quando nós tínhamos as cartas, tínhamos que esperar que a pessoa lesse a carta e que depois respondesse, que escrevesse, não é? E, portanto, tudo isto dava-nos espaço para pensar. Aquele espaço de pausa para a criatividade de que nós tanto precisamos para que o cérebro funcione e processe todas as memórias e experiências que vai tendo,
que nós estamos a fazer também é acelerar significativamente a nossa atividade. E a minha pergunta aqui para a discussão, e gostava de ouvir as vossas opiniões, é: não estamos a puxar o nosso limite humano para um ponto em que estamos a matar a nossa capacidade de refletir e a diminuir a nossa criatividade? Não estaremos nós a puxar os nossos limites da nossa saúde mental para um ponto em que estamos a exigir mais do que aquilo que somos humanamente capazes de fazer? Ficam as perguntas. Obrigada. Boa questão, agradeço muito. Quem é que de vós os dois quer pegar nisto já? Luís, queres dizer qualquer coisa? João. Não, eu penso basicamente, quer dizer, eu acho que o cérebro tem uma capacidade de adaptabilidade enorme, não é? Quer dizer, uma pessoa pode dizer que aqui há 200 anos ou 300 anos não teríamos também, sei lá, 1/10 da estimulação que temos hoje, não é? O que aconteceu também na história, digamos, da tecnologia é que nós fomos atribuindo inteligência, entre aspas, a objetos que estão na nossa periferia. Por exemplo, o telefone móvel gera muitos dos meus contactos, dos meus telefonemas, etc. Eu não tenho que pensar como os meus avós e decorar o número de telefone da pessoa do Carlos. Chego aqui assim, pego no meu telefone portátil, Carlos, telefone, não sei o que mais, ou posso ver o e-mail, etc. Portanto, nós, no fundo, é verdade isso, o mundo tem muito mais complexidade, mas nós também fomos atribuindo, é o chamado Smart World, fomos atribuindo montes de objetos à nossa volta, inteligência, entre aspas, que nos ajudam, de facto, a gerir esse mundo. Estamos numa altura, de facto, em que dependemos muito da máquina, do Zoom, etc., não é? Eu penso que vai haver, o cérebro adapta-se rapidamente, e eu penso que, apesar de tudo, vamos ter capacidade, ou temos capacidade intrínseca para nos adaptar a esse, digamos, a esse futuro, a essa maior interação, mas vai haver... Sim, senhor, vamos conseguir ir fazer coisas com novas tecnologias e adaptando-se permanentemente a isso. Daquela angústia da Manuela Grazina, de algum modo, mas será que há limites? Será que há limites que nós temos que impor no entretanto? Não é? Sim ou não? Ou vamos adaptando? Não sei, o Filipe quer dizer alguma coisa? É assim, independentemente de haver ou não limites enfim, a questão que eventualmente se poderá pôr aqui, e agora aqui dando alguma voz ao Nick Bostrom, de quem até nem sou necessariamente particularmente adepto, mas dando alguma voz às preocupações que ele tem relativamente à emergência de uma coisa destas como uma superinteligência, de facto. Ele e muitos veem como praticamente inevitável uma coisa dessas venha a acontecer, isto é, nós por muito que queiramos fazer, parece que quase que eu diria, vou usar assim um termo, mas a tecnologia tem uma alma própria, usar assim este termo, e vai sempre continuar a progredir um pouco nesse sentido, e vai ser muito difícil, a questão que se põe, que se começa a colocar neste momento, independentemente desses limites, estarmos ou não a ultrapassá-los, e exatamente como também, a realidade é se nós, ou até quando é que nós vamos ter alguma rédea sobre isso mesmo. Sob pena de, se não o fizermos, e esta aqui sim então entra a visão utópica, se quisermos, do Kurzweil, mas também necessária, é que se não fizermos essa mistura, como ele propõe, enfim, se não nos tornarmos mais biónicos realmente, eventualmente podemos chegar a uma altura que seremos, porque não, até pela seleção natural, eliminados, então simplesmente porque não estamos mais adaptados, e uma nova inteligência, pela primeira vez, que nós que tenhamos pelo menos consciência na história do mundo, tomará as rédeas, e nós ficaremos literalmente ao seu enfim, ficaremos literalmente sob Filipe, mas ainda temos controle, nós podemos carregar no botão e calar as máquinas, não é? É a razão pela qual há pouco o João falava nisto, e investe-se muito numa tentativa de controle que é introduzir, e investe-se muito, mesmo economicamente, na chamada friendly AI, não é? Portanto, tentar fazer com que essa inteligência artificial que daí surgirá, que seja nossa amiga, por assim dizer,
vai exatamente nesse sentido. Isso é mesmo prova, aliás, há pouco tempo falávamos disso, o facto de haver um tão grande investimento nisso, multimilionário, prova exatamente o receio que há e da probabilidade que há em eventualmente não ser necessariamente nossa amiga. E o necessariamente nossa amiga não significa que, até porque isto seria também antropomórfico, imaginar como nos filmes, vou dizer assim, aqueles filmes de ficção científica baratos, que partem sempre do princípio que uma inteligência extraterrestre ou uma inteligência que não é nossa tenha logo por vontade eliminar-nos ou o que quer que seja. Não, a questão nem sequer se põe aí, a questão é que a diferença de magnitude de inteligência que estamos de facto a prever e a imaginar que venha a acontecer é uma diferença não de nós para outros primatas, mas de nós para formigas. E nós também não pisamos as formigas de propósito, como é óbvio, nós nem sequer damos por elas. E, portanto, nós poderíamos eventualmente incorrer numa situação que era por negligência ou por pura indiferença, assim como nós temos relativamente, enfim, às coitadas das formigas, e seria uma situação, poderíamos chegar a uma situação dessas. E aquele momento, como eu dizia, aquele momento importante do chamado hard take-off, ou seja, aquele momento que define a passagem de uma Artificial General Intelligence, portanto, ao nível da nossa, para uma imediatamente a seguir mesmo superior, é absolutamente determinante. Se nós tivermos tempo para sequer termos noção do que está a acontecer e tentar controlar, como o professor Carlos Ferraz diz, então sim, então ainda talvez tenhamos alguma rédea nisto. Mas eventualmente passará muito pela tal mistura, pela tal biónica, senão é difícil acompanharmos essa alma própria que a tecnologia tem e será eventualmente um dia difícil nós continuarmos a ser quem supostamente tem as rédeas aqui na Terra. O que é que se entende por biónica? Significa que vamos ter chips dentro de nós, que em vez de ter o telemóvel na mão, tem o telemóvel cá dentro, é isso? Também. Sim. Tudo cada vez mais imersivo, sim. Só quer dizer uma coisa, se é uma superinteligência, a superinteligência não se vai deixar controlar quando a superinteligência vai ocorrer. Portanto, se nós queremos contornar, temos que contornar antes da superinteligência se formar, como é óbvio, não é? Exatamente. Por definição de superinteligência. Ora bem, o João Paiva aqui a intervir. Sim, umas breves palavras. Antes de mais, saudar todos, saudar o Carlos Filhais e o Centro de Ciências Viva Rómulo Carvalho por esta interessante temática e os meus amigos João Relvas e Filipe. Tive o privilégio de ser professor do Filipe no curso doutoral, apreciei muito o seu trajeto, gostei muito da apresentação que fez, é um assunto que me interessa também. Eu coloco rapidamente 3 questões, a primeira delas é um bocadinho na continuidade do que disse a Manuela, mas num outro formato, e para ambas, para as 3 questões que coloco, estejam à vontade ou para nada dizer, ou para cruzarem a vossa reflexão pessoal com alguma bibliografia em que tenham tropeçado e que eu não conheço. A primeira é clássica no plano ético da bondade que procuramos em tudo aquilo que criamos e recriamos, se admitem que seja preciso claramente, em nome dessa ética, travar, desacelerar, inibir determinados progressos, inclusive tecnológicos. Portanto, recusar a ideia de que quanto mais ciência e tecnologia, melhor tout court, mas sujeitá-la à atenção ética dela beneficiar a humanidade. Esta é a primeira questão mais clássica. Uma outra segunda é no plano emocional, e esta aqui talvez não vão buscar bibliografia, mas respondam de coração. Eu, quando me coloco, principalmente na pós-superinteligência, ou mesmo nas vizinhanças da superinteligência, sinto-me afetivamente e emocionalmente desinteressado. Opa, não queria viver ali, vinha-me embora, virava hippie, vinha para o campo, aquilo não tem o mínimo fascínio, principalmente diante da ficção. Pronto, já estás no campo, já fugiste. Até já fiz isso ainda bastante antes. Portanto, esta é a segunda questão. A terceira, e aqui sim talvez tenham tropeçado em qualquer coisa, se do ponto de vista da reflexão metafísica e mesmo teológica, vos parece que o caminho e concretamente a chegada à superinteligência seria um segundo momento histórico, depois do Nietzsche, da morte de Deus, pela via, digamos assim, da superinteligência. Portanto, se também vos parece, se deixa definitivamente de haver espaço para a transcendência, adivinhando eu, por exemplo, que a maioria dos autores em que se inspiram terão uma posição ou um desinteresse longe destas questões da transcendência. Ou se, pelo contrário, encontraram já alguns vestígios, quiçá,
de alguma teologia que tente compatibilizar com a superinteligência. Muito obrigado pela vossa intervenção, que muito apreciei. Muito bem, boas questões. Quem é que começa? Eu diria que o João pode responder à primeira, ficou a segunda e ficamos os dois em conjunto para a terceira. Muito bem, João. A primeira é mais... Sim, portanto, do ponto de vista ético, evidentemente, pode haver, digamos, consensos éticos para travar, como há, por exemplo, a clonagem humana, etc., não é? É uma possibilidade, não é? Agora, o que é crítico nestas coisas é a informação, é o que estamos a fazer aqui hoje, a informação sobre a inteligência artificial, que não existe, sobre os potenciais perigos e potenciais soluções para evitar, digamos, o abuso, digamos, da inteligência artificial. Historicamente, eu tenho algumas dúvidas que tenha havido, ou haja muitos exemplos em que leis possam parar tecnologia e avanços tecnológicos. Não é? Quer dizer, não estou a ver muitos exemplos. Não é? Não parou, por exemplo, o fabrico da bomba atómica, embora, por exemplo, o próprio Einstein, que escreveu a carta a falar da possibilidade de uma bomba, depois tentou, e com outros físicos no projeto Manhattan, impedir o lançamento da bomba sobre o Japão, etc. Mas não há muitos, digamos, não há muitas coisas a favor, de facto, de inibir tecnologias que são tecnologias que têm um uso, digamos, quase hoje em dia universal e que podem, se bem usadas, trazer benefícios para a humanidade. Agora, o que tem que haver é que todos os stakeholders sociais se reúnam e todos os stakeholders, portanto, cheguem a consensos se de facto tem que haver regras, ou vai haver regras, para travar ou inibir este tipo de investigação. Tenho muitas dúvidas que seja por aí. Muitas dúvidas. Basicamente, tu até acharias desejável, mas não acreditas que seja pragmático, sociologicamente falando e até observando a história, que se consigam esses travões. Tenho muitas dúvidas. O que se pode fazer faz, isto vai ser feito. Até porque a certa altura faz por si próprio, não é? Exatamente. Se for superinteligência, faz. Se for superinteligência, faz. Esse é o problema. É que nós não podemos, se queremos controlar, nós não podemos deixar, não é? Que haja a explosão e que haja, digamos, o singleton, não é? A superinteligência seja criada. Porque se a superinteligência é superinteligência, então vai dominar, de facto, tudo, não é? E nós ainda já não temos possibilidade de reação. Muito bem, Filipe, a questão do João querer fugir, quando chegar lá àquele sítio, ele vai para o campo. Como é que a gente... Ele tem razões para fugir É óbvio que sim, porque não se identifica, e é impossível nós identificarmos com uma coisa dessas. Mas atenção, porque eu acho que do outro lado acontece, se calhar, o mesmo, isto é, dessa mesma superinteligência, qual seria um interesse, que interesse é que ela teria, emocionalmente ou não, em sequer comunicar connosco, não é? Da mesma forma que nós também não comunicamos com bactérias nem com vírus, não é? Se calhar hoje até dava algum jeito. Dava jeito de falar com o vírusinho, dar ali. Dava jeito, se calhar, comunicar com o vírus, mas de facto não fazemos. Porque era aquilo que eu falava, a magnitude, a ordem de magnitude é de facto absolutamente astronómica, a diferença. Portanto, não dá, é incomparável. E, portanto, e daí eu também falar mais em termos de indiferença e não necessariamente de ser malévolo, isto é, ao contrário dos tais filmes, como eu falava, ou seja, não é de crer que uma superinteligência ou uma inteligência diferente da nossa tivesse que ter, aí digo sim, coisas tão humanas como ser mau, ter acesso, digamos assim. Não tem que ser, isso é claramente uma posição antropomórfica, lá está, nós conseguimos, ou seja, nós temos um bocado de tendência para imaginar uma outra inteligência que não a nossa, como também tendo, exatamente como nós, o lado bom e o lado mau, ou sermos maus, enfim. E, portanto, a questão é que, eventualmente, o tipo de evolução, aliás, com uma inteligência que não a nossa, seguiria e segue constrangimentos e uma adaptação totalmente diferente daquela que nós seguimos. Nós não temos necessariamente que ser a referência de inteligência. Somos, porque somos a única que conhecemos. Mas significa, se não há bem nem mal, não há ética. Pode-se compreender uma... É assim, atenção, já Kant dizia e bem, eu vejo nos homens, na forma como eles tratam os animais, a forma como eles no fundo tratam os homens também, não é? Ele dizia uma coisa assim deste género, ou seja, isso mostra muito, de facto, a forma como nós
como encaramos de facto os animais, a ética aí. Mas pronto, isto tudo para dizer, portanto, que emocionalmente, ou mesmo sem ser emocionalmente, eu penso que não existiria lugar ou espaço sequer para comunicação, primeiro, em primeira instância por desinteresse mesmo da parte, neste caso, dessa outra inteligência, e pronto, e até porque não há qualquer espécie de identidade, até mesmo, imaginemos que agora encontramos de facto bactérias em Marte. Eu penso que não vamos estabelecer nenhuma espécie de relação, nem emocional, nem o que quer que seja. Vamos estudá-las, sim, para, enfim, talvez daí determinar várias coisas, de como é que ocorreu, talvez aquela evolução lá e aqui na Terra, fazer comparações, mas não vamos comunicar com as bactérias em Marte. Mas é possível uma vida em que esteja lá o João Paiva na sua vida tranquila e a superinteligência a pairar? Se calhar até porque a maior parte destas coisas, inclusive a Whole Brain Emulation e em particular o Mind Uploading, por muito tempo que ainda venham a precisar tecnicamente ser execuíveis ou não, mas acontecerão muito provavelmente na maior parte das nossas vidas ainda. E portanto há uma certa probabilidade até o João Paiva eventualmente um dia viver... Ele vai assistir, ele vai poder escolher. Dentro do computador. Ora bem, a questão de Deus, João. É impossível. Será que a superinteligência é Deus? Eu acho que Deus depende... Esse é um debate que eu tenho com o João Paiva desde dos 12 anos de idade, João. Mais ou menos. Eu também já tive um ou outro. Sim, com o João Paiva, sim. Sim, com o João Paiva já tenho essa discussão sobre filosofia, Deus, não sei o que mais, dos 12 ou 13 anos de idade. E temos, aliás, um grupo de discussão de religião e ciência que foi, no fundo, fundado pelo João e que é bastante interessante e que já tem vários anos de existência e tem tido debates muito interessantes. O problema aqui, assim, é a definição de Deus, não é? Quer dizer, o Deus budista ou shintoísta, por exemplo, é muito diferente do Deus cristão, não é? O que é Deus? Okay? Essa é a questão. Há Deus pessoais e há Deus, digamos, é muito difícil nessa questão. Eu penso que, basicamente, eu não sou Zaratustra, não é? Portanto, não venho aqui anunciar o fim de Deus, como Nietzsche o fez, mas se nós acreditarmos que, de facto, Deus é omnisciente, okay? Que é, digamos, um fundamento muito cristão, aí sim a superinteligência pode ser e pode até existir entre nós. A superinteligência pode já estar, aliás, não na Terra, mas existir uma superinteligência, mas nós não temos os meios de comunicar com essa superinteligência. Okay? Isso é um cenário de ficção científica. O Fred Hoyle tem um livro muito giro que se chama Universo Negra, não é? É um clássico em que se falava disso, que era uma superinteligência que chegava à Terra e que obscurecia o Sol, okay? E começava a matar a Terra. Mas como é uma superinteligência, nem sequer se apercebia de nós, que ia morrer na Terra, não é? Porque não conseguimos comunicar uns com os outros. Isso pode muito bem acontecer. É difícil. Acho que a pergunta das 3 perguntas, João, é a pergunta mais difícil. Se nós temos algumas dessas pessoas, o Ray Kurzweil, etc., normalmente têm uma perspectiva muito agnóstica, muito ateísta, não é? Eu não estou a ver ninguém que tenha, pelo menos desconheço, um autor que tenha falado da inteligência artificial como a superinteligência como mais próximo de Deus. Okay? Ou mais próximo, eu posso fazer aqui O que é que dizem os autores sobre isto? Os teólogos dizem mal destas coisas, dizem que o transhumanismo é um anti-humanismo. Mais ou menos, mais ou menos, até porque, como eu dizia, o transhumanismo é uma ideia bíblica, literalmente, já muito antiga também. Mas eu posso fazer aqui uma contra-pergunta, contra-questão ao professor João Paiva, precisamente nesse sentido. Já agora, consegue imaginar, sabendo que há muitos físicos que trabalham nisto também seriamente, atualmente, na possibilidade, na probabilidade, seja ela qual for, de vivermos realmente uma simulação de tudo isto, todo este universo é de facto uma simulação. E a minha questão seria, nessa simulação, e essa simulação não poderia ser até feita por um computador e Deus não seria esse mesmo computador? Bem, isso é uma história de ficção científica. Pois, não. O João Relvas colocou o dedo na ferida. Isto era para um outro debate que um dia o Carlos Chilhais pode querer organizar, porque quando falamos de Deus temos que nos clarificar sobre o que é que falamos e isso demora meio o debate, não é?
Mas é verdade, mais um buraco negro. É verdade que as questões se entrelaçam, não é? E como Deus é sempre indizível, a hipótese otimista de casar alguma metafísica com a superinteligência era assumir a indizibilidade da transcendência e poder-lhe chamar superinteligência. Isso teologicamente não é uma catástrofe, curiosamente. De modo que, enfim, eu como sou um simpatizante das simbioses, quem sabe vou tentar ver se há alguma teologia da superinteligência que tente compatibilizar. Mas muito obrigado, eu sabia que a questão era um poço sem fundo. Por isso é que ela colocou. Ele queria ver alguém no poço. Ora bem, há aqui perguntas no bate-papo e pode haver pessoas que ligam o microfone e falem. Mas, por exemplo, aqui é uma questão, Fernanda Costa, sobre ética. Como são definidos os padrões de ética da inteligência artificial? A ética que procuramos introduzir nas máquinas é feita à imagem e semelhança do homem? O que é isso da ética artificial? Eu, antes de deixar o João responder isto, só fazer uma pequena, até porque a ética não é claramente o meu forte, mas só fazer uma introdução relativamente a isso. As tais estratégias, e que Bostrom falava e fala, uma das suas principais preocupações, e ocupa metade do livro, de uma das principais obras, Superintelligence, neste campo, como é óbvio, mas o que ele fala, e nestas estratégias que propõe, precisamente passam por utilizar para a tentativa de criar o Friendly AI, exatamente isso mesmo, para criar o Friendly AI, passa por tentar incutir na inteligência artificial ainda narrow, e não já neste momento que temos, começar a incutir valores ditos humanos, eventualmente moral, aquilo que nós consideramos ser moral. E isto trouxe um novo problema, porque aqui também não é particularmente consensual, mesmo dentro dos especialistas nesse campo, dos peritos, que valores morais concretamente, o que é que nos define de facto, que valores morais é que nos define e que nós deveríamos realmente incutir nessa Friendly Artificial Intelligence. E além disso, há outro problema que seria a inteligência artificial, como qualquer outra inteligência, move-se por motivação e por um goal, um objetivo muito concreto. Desde o momento que esse objetivo esteja definido, se estiver definido e se outras coisas como, por exemplo, considerações da moral, da nossa moral, mas que eventualmente não fizessem sentido na lógica dessa mesma inteligência artificial, ele não passaria, ele não deixaria de dar execução ao seu principal objetivo, ao seu principal goal, à sua principal motivação. Portanto, é incerto neste momento, mesmo incutindo, portanto, que é o que se tenta fazer, sim, mas é incerto, não há forma de medir ainda se essa inteligência artificial depois, de facto, dá persecução, digamos assim, ou dá sequência, dá continuidade a essa tal moral que nós incutimos. Para além de nós mesmos ainda temos alguma dificuldade em definir esses tais valores humanos. Não, mas há valores que podemos pensar que são universais, sei lá, matar alguém não é uma boa ideia. A gente põe lá na máquina, não mates ninguém. Aliás, o Asimov já tinha escrito isso nas leis da robótica. As leis da robótica. Portanto, isso é uma coisa básica de... Epá, não é... Não? Portanto, é verdade, mas aí depois temos outros problemas, como o thought experiment como é que se chama? Do trolley. O trolley, não é? Sim, sei. Matar menos ou matar mais, não é? Exatamente, e entra em ação o utilitarismo, se quisermos, e lá está, e isso vai acontecer muito em breve, sem dúvida alguma, conforme automóveis com inteligência artificial tiverem autorização ou forem licenciados, digamos assim, de facto circular, situações dessas irão acontecer. Nós, se nos depararmos em frente de um semáforo, numa situação em que temos por opção matar, ou matamos ou atropelamos o gato, ou se virarmos à direita e matamos a avózinha, ficamos mesmo assim nós vamos causar um acidente e vamos acabar por matar alguém. Nós não vamos tomar uma decisão, uma opção nesse instante. Nós, seres humanos, digo eu, mas a inteligência artificial provavelmente falo-á. O problema que eu acho que é interessante é que este tipo de inteligência artificial, deixei de ouvir. Vai-nos ajudar no fundo, humano e a moral, o que é ético e não ético, são tudo... Desculpa? Ok. Interrupções.
Manel, Estava interrupções na mensagem. Realmente a rede está instável. Eu estava a dizer que estes problemas de superinteligência vão-nos, de facto, obrigar a questionar essas coisas. Okay? O Filipe deu um exemplo dos carros, por exemplo, dos carros autónomos. Eu, por acaso, estive num painel e recebi projetos da Volvo, sueca, para carros autónomos, e um dos problemas deles é um problema filosófico, é que basicamente é exatamente isso. O carro autónomo vai ter que decidir numa situação de limite se, por exemplo, vai atropelar uma pessoa ou outra pessoa, e como é que o carro vai decidir. E a legislação europeia, por exemplo, vai obrigar, no fundo, os construtores a terem inbuilt nos carros autónomos esse tipo de decisões, que são decisões utilitaristas, é uma ética utilitarista, no fundo. Okay? Pois quem é responsável? Exatamente. Vai ser o mal menor, não é? É a lógica deles. Que é o problema que o carro da Google teve aqui há uns tempos, etc., num desastre que houve nos Estados Unidos, etc. E esse é um problema que se vai pôr também na inteligência artificial. Mas este tipo de inteligência artificial vai nos obrigar, no fundo, a definir coisas que são problemas filosóficos profundos. O que é a consciência, o que é o bem e o mal, o que é ético e não ético, o que é moral, como é que, não é? E que vai trazer, no fundo, stakeholders, que não são necessariamente engenheiros, mas são, digamos, pessoas do direito, pessoas médicos e a população em geral, e essas pessoas têm que ter voz, de facto, para nós podermos construir uma friendly artificial intelligence. Nós temos que trazer os stakeholders todos, sociais, toda a sociedade, tem que, no fundo, regular e ajudar a regular o que é que vai ser a inteligência artificial. E esta é a altura de o fazer, é antes dela existir, é a única possibilidade que nós temos, que esse é o meu ponto. Não é? É agora que nós temos que, no fundo, perceber que isto não é ficção científica, que vai acontecer num período de tempo mais ou menos lato, não posso dizer quanto, e que eventualmente até poderá ser um perigo para a humanidade. O Stephen Hawking tinha, por exemplo, uma perspectiva bastante distópica disto. Eu não tenho essa perspectiva tão distópica. Aliás, do ponto de vista histórico, nós vemos que quando a eletricidade começou a ser usada, também havia estes problemas, digamos que a eletricidade é uma coisa terrível para a humanidade e que, não é? Quer dizer, quando a pólvora começou a ser usada, o mesmo problema. Portanto, temos tido esses problemas, essas visões distópicas do mundo desde há séculos. Não sou, digamos, eu sou um otimista, não sou distópico, mas esta é a altura de informar o público, esta é a altura de lançar o debate, e só envolvendo várias grandes franjas da sociedade é que nós podemos, de facto, diminuir os perigos que a inteligência artificial põe. Há razões para ter medo, portanto? Há razões para ser cuidadoso, não é? Quer dizer, há razões para ter medo da energia nuclear? É uma coisa que tem... Andamos preocupados agora com a pandemia, depois com as alterações climáticas e, se calhar, a maior ameaça de todas, quer dizer, não é tão visível, não é? Eu introduzi, deixa-me só, há um thought experiment muito interessante também, se me é permitido, relativamente a essa tal perigosidade associada à concreta superinteligência, diferente de tudo o resto, precisamente, que é aquele slide que eu há bocado mostrei com as várias tecnologias, que já são só de si, como sabemos, a nanotecnologia sozinha é capaz de destruir o mundo, se quisermos, a biotecnologia também, como sabemos, etc. Todas elas são individualmente, mas há um thought experiment engraçado, em itálico, e que imagina, no fundo, uma situação após essa convergência dessas tecnologias todas e a emergência dessa superinteligência, seríamos capazes, ou seria essa superinteligência capaz não de destruir o mundo, mas o universo mesmo, e tudo o que conhecemos. Basicamente, tal é a perigosidade de facto associada. Realmente, é de um poder, é o maior poder de sempre que podemos imaginar, realmente associado a isso. Então, simplesmente, aliás, se agarrarmos na própria definição, por defeito do que é singularidade e superinteligência, tal e qual como no buraco negro. Nós não sabemos o que está do outro lado, não temos capacidade, neste momento, sequer de entender, não temos maneiras de medir e sequer de observar. A razão pela qual também eu dizia que era importante definir esse tal controle antes do momento, como diz o João também, antes de acontecer, porque depois não vai haver tempo. Mas, e se acontecer rápido, nós eventualmente também se calhar nem nos aperceberemos que esse momento acontece. Esta é outra hipótese. E os políticos e os governos andam distraídos? Quer dizer, não falam destas coisas. O português anda de certeza, mas eles andam distraídos.
com a ciência em geral, não é só com a inteligência artificial. O problema do governo português como eu dizia na apresentação, o transhumanismo de facto está a ganhar força política. Nos Estados Unidos, aliás, existe o partido mesmo, já existe o partido. Quais são as reivindicações desse partido? O que é que eles querem? Basicamente, fundamentam, enfim, tudo que afirme que seja concordante com as tecnologias de enhancement e que nos melhore, nos possa melhorar. São a favor de um transhumanismo rápido, é isso? Eventualmente, sim, exato. E depois, por oposição, ir-se-ão defrontar, digamos assim, com aquilo que neste momento poderíamos chamar dos bioconservadores, que serão todos aqueles que não entendem... Tipo João Paiva. Tipo João Paiva. Não, o João Paiva está ali num misto. Há muitos transhumanistas que estão ali num misto, na política, que não são bem nem de direita nem de esquerda. Eu penso que o João Paiva, relativamente ao transhumanismo, também é isso. Filipe, há uma tese de doutoramento. Qual é a tese? Porque o que ouvimos foi uma descrição de uma situação, enfim, que encontramos nesse livro, como do Bolton e de outros livros, não é? É uma espécie de monografia sobre o modo como está exposto esse assunto nos vários livros, ou há uma ideia a acrescentar a essas? Há várias ideias a acrescentar. Enfim, basicamente discuto, como vinha no início, naquela pequena bio, discuto as possibilidades de realmente emular o cérebro humano através da inteligência, usando para isso a inteligência artificial. E usa vários meios nesse sentido, usa thought experiments, que, entre outras coisas, por exemplo, visionam a possibilidade de facto, incrementarmos a inteligência e assim defendermos incrementarmos a inteligência humana ainda através do mind uploading e, portanto, ainda humanos, ou pelo menos humanos o suficiente, vou dizer assim, antes de eventualmente perdermos as tais rédeas em prol de uma superinteligência. Quer dizer, mas discuto várias coisas assim a este nível, à volta de whole brain emulation, de mind uploading e, enfim, da superinteligência. Muito bem, está aqui outra questão do António Piedade, que colabora comigo a fazer estas sessões. Se vai haver propriedade intelectual sobre a superinteligência, quem é que vai ter a patente? Eu não sei se são as grandes potências, como eu leio aqui. Eu diria que eventualmente poderão ser, eu vou passar aqui a publicidade, a Google ou a Amazon, ou enfim, aqueles que neste momento mais apostam em inteligência artificial. Todos eles estão a investir milhões neste assunto, não é? Milhões e trilhões, exatamente, e o primeiro que tiver ou que chegar de facto a uma coisa semelhante, a uma inteligência desse calibre, basicamente será se calhar mais... O dono do mundo. Há mais China do que a própria China neste momento, em tudo o que isso significa. Serão maiores que a China. João, pode haver criação de duas superinteligências, quer dizer, pode haver no fundo... Era a minha pergunta a seguir. Porquê é que só falam numa superinteligência? Porque não há de haver várias. Cada um de nós ter a nossa. Absolutamente, quer dizer, não é? como, por exemplo, a Pfizer tem uma vacina e a Moderna tem outra, nós não temos nenhuma, mas pode haver, de facto, companhias, não é? Que criem, de facto, superinteligência e inteligência artificial, e criem uma superinteligência. Pode haver superinteligências que compitam. Não é? Pois, exatamente. Mas qual é a cara delas? Vocês estão a ver mesmo um robô? Estão a ver um programa de computador? O que é que vocês estão a ver? É identificar como essas duas superinteligências. Um buraco negro. Não sei. Basicamente, o suporte físico, eu acho que o suporte físico, claramente, neste momento, vai haver quantum computing, computadores quânticos, etc. Digamos, o suporte físico não é, digamos, para já. Mas isso é o cérebro, tem de ter sensores, não é? Tem de aperceber-se do mundo, tem de ligar ao mundo. Sim, mas isso aí, quer dizer, nós podemos criar a imagem de tudo, não é? É um bocado aquele Brain in a Vat, aquela experiência do Brain in a Vat filosófica clássica, não é? Nós temos um cérebro que está num receptáculo e que pensa que está a viver e que sente, etc. Isso eu penso que é tudo, digamos, execuível. De facto, o cérebro é que recebe e processa. Agora, os inputs sensoriais podem ser quaisquer. Nós podemos, aliás, aumentar a nossa gama de inputs sensoriais e o cérebro continua a processar essa informação. Não é? Portanto,
a mim, eu não tenho uma visão de como é que é. Eu imagino um cluster de supercomputadores que globalmente vai emergir uma superinteligência. Um data Agora, store, é um data store. O substrato físico não sei como vai ser. Não é? Fala-se agora do quantum computing, fala-se agora de outras coisas, e que vão aumentar a capacidade de processamento muito rapidamente, e possivelmente será um desses substratos. Está aqui uma pergunta muito interessante. Ou na nuvem, como aliás aquela tal nuvem negra do Fred Hoyle. Sim. Uma pergunta da Paula Portugal. Diz assim: não poderemos ter um avatar super inteligente que nos proteja e nos suporte, uma espécie de anjo da guarda? Quer dizer, cada um de nós tinha a sua super inteligência adaptável à sua personalidade. Sei lá. Pois, isso é exato. Esse é um dos perigos, se quisermos, porque quem diz isso também diz o mesmo. Também podíamos ter um Trump com uma superinteligência. Não é? Não tinha que ser necessariamente. Ou seja, se é acessível a uma quem é que era mesmo? No caso do Trump, podia-se chamar uma super estupidez. Sim, de facto. Pronto, mas se tivéssemos o acesso em sendo igual, lá está, poderia ter acesso, vamos imaginar, não é? E ter em si então uma superinteligência. E, portanto, lá está, conseguimos imaginar as consequências que isso teria. Um Trump, um Bolsonaro, etc. Em outras palavras, a questão é esta. Nós temos, digamos, o homem é social, não é? E, naturalmente, o facto de viver em sociedade conduz, por vezes, a antagonismos, a diferenças que são exacerbadas, etc. Porque é que a superinteligência há de ser única? Porque é que não há de haver várias? E até a competir entre si como os humanos, não é? Certo. Ainda assim, a realidade é que, e naqueles tais programas que já existem hoje para incutir valores de forma... enfim, são algoritmos evolutivos, de forma a incutir os tais valores para criar friendly AI. A realidade é que também estão a fazer uma coisa que é uma espécie de ecologia de várias inteligências, é competir, como dizia o João, entre si, mas para quê? Para que umas mantenham outras em xeque e não evoluírem demais, certo? E, portanto, quando quase que vamos dizer, como se houvesse uma espécie de um bioindicador que nos pudesse alertar para quando uma dessas inteligências artificiais estivesse num determinado ponto em que passaria da ANI, da Artificial Narrow Intelligence, para uma AGI, portanto para uma Artificial General Intelligence, alarmava e fazia suave o alarme e atenção. Mas essa transição está assim tão bem definida entre uma inteligência especial e geral? É uma estratégia possível, esta é uma estratégia possível portanto... Mas nós sabemos exatamente qual é a diferença entre uma e outra? Será que há critérios que dizem... Entre uma ANI e uma AGI? Sim. Sim, entre uma Narrow, sim, claramente, até porque a Narrow é aquela que neste momento temos à nossa disposição e que não podemos ainda dizer que é ao nosso nível, embora seja melhor do que nós, se calhar em tudo, mas só isoladamente, não é capaz de fazer tudo ou um pouco bom em tudo como nós somos, não é? Portanto, e como dizia, isso é ultrapassável a partir do momento em que uma ANI, e eu chamei a atenção para aquilo que realmente já acontece neste momento, o software a produzir software, e isso já é meio caminho andado para uma ANI passar de forma recursiva, autorrecursiva, passar a fazer a aprendizagem sem a intervenção humana. A partir desse instante dá-se a tal explosão de inteligência e a partir daí então já vai ser difícil controlarmos e termos as tais rédeas, que eu achava que ainda tínhamos. Muito bem. Carlos, posso só dizer uma última palavra, porque eu durante esta Estamos aproximados ao fim. Quem quiser intervir é agora. Desde que fiz a minha última questão, tenho tido algumas epifanias, portanto agradeço. Estava a pensar... estou a ver mais luz na imagem, estou a ver mais luz. Aqui o computador está mais escuro. Isto de facto presta-se à metafísica enquanto disciplina da filosofia que discute as questões da criação e da ultimidade. Reparem, por curiosidade, a semelhança entre as questões da transcendência e as questões do transhumanismo, a começar no prefixo da palavra que é o mesmo, trans. Depois, assim como a boa teologia contemporânea sublinha a indizibilidade da transcendência, também o João e o Filipe se confessam com palavras insuficientes para descrever essa realidade, que ao fim e ao cabo apresentam como um mistério. Portanto, é muito curioso, e é simplesmente esta curiosidade que eu ponho em cima da mesa, a convergência de situações, de modo que nós somos aqui todos
um bocado mais parecidos uns com os outros do que julgamos. Eu queria só terminar, porque eu sei que o Filipe vai apresentar muito brevemente a sua tese de doutoramento e dizer-lhe que eu me congratulo muito em particular com esse momento e que lhe desejo as maiores felicidades. Muito obrigado mais uma vez. Filipe, responder a este desafio do trans-trans, quer dizer, será que a transcendência e transhumanismo, o trans está lá para significar para além de, e há algum paralelismo, como ele vê? O que eu acho, basicamente, não sei se há um paralelismo, o que eu acho, basicamente, é que estas questões, que estamos a falar, transhumanismo, superinteligência, nos vão obrigar a abordar esses problemas que são problemas da filosofia clássica e da filosofia contemporânea, que são problemas absolutamente intrínsecos à condição humana. Okay? E isso é uma oportunidade única. Não é? E talvez seja uma oportunidade última, esperemos que não. Okay? E esse é uma questão importante. Mas eu queria também, nós estamos a ficar um bocado distópicos aqui assim, não? Eu queria dizer que a inteligência artificial traz brutais benefícios, do ponto de vista científico e técnico. Hoje já está a ser usada, não é? E está a ser usada. Se calhar contra a pandemia e tudo. Exatamente, a aplicação a nível médico é absolutamente brutal, vai melhorar os tratamentos oncológicos, vai nos permitir descobrir novas drogas, vai nos permitir, e já está a permitir, descobrir novas maneiras de cultivar cereais e cultivar plantas, vai nos permitir gerir, portanto, o nosso ecossistema de maneiras melhores. Portanto, não queria eu dizer que, apesar de estarmos a falar dos problemas éticos que realmente a superinteligência põe, eu acredito que esses problemas são resolúveis, não é? Com o contributo de toda a gente. Agora, o que isto nos vai levar a fazer é, de facto, darmos um valor enorme ao que estamos hoje a fazer, que é basicamente falar sobre ciência para um público mais vasto, tentar informar as pessoas e perceber que a resolução disto só é possível com o contributo de muitos stakeholders, de várias áreas do conhecimento, desde as humanidades, à filosofia, à engenharia, à biologia, à medicina, etc. E só assim é que nós podemos resolver estes problemas. Portanto, tem que haver aqui, obviamente, uma enorme interdisciplinaridade e temos que, de facto, instruir as novas gerações para serem verdadeiros, uma verdadeira interdisciplinaridade que não existe. Nós temos que realmente, as pessoas, o cidadão, digamos, de amanhã, vai ser um cidadão que tem que saber um pouco do que estamos aqui a falar, ok? Vai ser uma questão de quase de sobrevivência para as gerações futuras e possivelmente até para as nossas, para nós mesmos daqui a alguns anos. Então, eu queria acabar com uma nota positiva que a inteligência artificial é um domínio que pode trazer grandes benefícios ao homem, se bem usado. Okay? Muito bem. Eu queria ainda... Deixa-me só dizer mais uma coisinha muito rápida. Também queria agradecer aqui assim, ao Gonçalo, que é o co-orientador do Filipe, e teve um papel absolutamente fundamental na estruturação da tese do Filipe. Ele não pode estar aqui, o Gonçalo Marcião, que é filósofo, e que, no fundo, seria a pessoa indicada para falar de ética e não eu, que sou biólogo. Mas ele não está aqui, infelizmente, hoje. Eventualmente haverá a oportunidade de falar com ele, que é uma pessoa extremamente interessante, que poderia realmente dar outra cor a esta discussão. Também agradecer aqui ao João Paiva. Tenho alguma dificuldade em chamar João Paiva, porque eu trato por Nini, mas pronto. Que teve um papel fundamental também na aceitação desta tese, que é um bocado vista como um bocado esotérica, etc., aqui assim na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Não é? E eu acho que a abertura, de facto, do João e a abertura mental, digamos, e a vocação para a interdisciplinaridade e para o questionamento intelectual, etc., teve um papel fundamental e eu sinto-me sempre honrado de ser amigo dele de longa data e queria agradecer publicamente uma vez mais o empenho que teve para que esta tese chegasse a bom porto. Bem, eu posso dar a última palavra ao Filipe Luís, que ele começou e vai acabar. E eu lançava-lhe aqui um desafio, que é uma das perguntas que ficou aqui por responder, que é a questão do sentido do humor. Rir é próprio do homem. As máquinas também riem. Essa superinteligência terá alguma piada? Esperemos que sim. Bom, há um conto de ficção científica
que imagina um tempo no qual nós já teremos passado a fazer, de facto, o mind uploading, ou seja, no qual nós passámos a transferir para, enfim, toda a nossa personalidade e tudo para dentro de um substrato não biológico, está para dentro de um computador, e nesse conto, a dada altura, há um diálogo entre um ser que anteriormente ainda era biológico, lá está, ainda era humano e passou a ser digital, digamos assim, foi digitalizado, e esse diálogo com um que é já completamente digital, ou sempre foi só digital. E a dada altura, lá está, penso que falam de ter uma conversa assim mais emocional, que é a versão com 100% digital questiona o híbrido, digamos assim, o biónico, aliás, diz-lhe que, olha, eu tive aqui acesso às tuas memórias enquanto tu ainda eras ser humano, biológico, vá, e se quiseres eu poderia aqui passá-los para tu as poderes voltar a ter, que tu quando foste digitalizado, não foste 100% digitalizado e, portanto, perderam-se algumas dessas memórias. Eu posso aqui atribuí-las para tu as teres, e agora que este ser já era digitalizado, ainda que não a 100%, ele diz que não quer isso, porque seria demasiado penoso lembrar-se dessas memórias sem as poder, de facto, experienciar da forma como elas realmente aconteceram enquanto ser humano. Basicamente, isto de alguma forma responde, eu não sei, de facto, quando falamos de emoções e enfim, toda essa componente, e acabando se calhar desta maneira também, por definição daquilo que é ou pode ser uma superinteligência, como dizia no início, como acontece exatamente como um buraco negro, como uma singularidade, ou seja, nós não sabemos, não temos de facto noção do que vem naquele imediatamente a seguir, é inimaginável, e quer dizer, seria especular demais. Eu não sei se é possível reproduzir essas emoções, esses sentimentos. Provavelmente arriscaria a especular que se calhar viveríamos, mesmo digitais ou digitalizados nesse caso, experienciaríamos outro tipo de sensações. Se calhar não, de facto, estas que nós neste momento... Eu diria que uma superinteligência teria super humor, teria tudo o que é humano, mas num grau mais exorbitante. E deve ser essa, suponho eu, aquilo que vai acontecer. Lá estamos, isso também é antropomórfico, não é? Porque nós, de facto, associamos o humor à inteligência, pelo menos entre nós humanos, é verdade. Sim, é uma das marcas de inteligência. Assumir que também elas seriam assim. Se calhar seriam diferentes, mas sim. Também quero acreditar que seria pelo menos mais agradável. Muito bem. Foi uma apresentação, um debate intitulado O que é uma superinteligência, pelo Filipe Luig e pelo João Betancourt Elvas. Eu agradeço-vos aos dois, agradeço-vos a todos que aqui tiveram. Foi uma discussão, uma excelente reflexão, uma discussão animada. Este debate, como é evidente, não fica por aqui, no sentido de que é um debate que vamos todos continuar a ter. Eu acho que temos de estar mais atentos, mais conscientes, vou usar a palavra consciente, temos de estar mais conscientes a estas questões. Eu sei que há outras, mas esta é uma questão que deve suscitar, digamos, a nossa atenção. E dizendo, enfim, depois destes agradecimentos gerais, dizer que teremos aqui daqui a uma semana, vai estar connosco o João Paulo André, professor de Química na Universidade do Minho, que nos vai falar sobre as mulheres na Química, porque ele andou a investigar a história das mulheres na Química, e eu acho que ele tem surpresas para nos dizer, como a maior parte das ciências, para nos comunicar, como a maior parte das ciências parece que é uma coisa só feita de homens, mas ele acha que não. Ele descobriu no século XVIII e XIX algumas mulheres químicas e quer nos contar a história delas. Portanto, vamos saber das químicas no próximo Químicas Desconhecidas, não sei se é este o título, mas a ideia é esta. No próxima terça-feira, às 18 horas. Se tiverem sugestões para estas conferências que são gravadas e ficarão acessíveis, mandem-nos, façam-nos saber, a mim ou a António Piedade, e será um prazer discutir convosco qualquer assunto, porque isto é digamos, um espaço livre, e hoje acho que a sessão 2 mostrou mais uma vez isso, mostrou que perante um assunto que tem o seu lado polémico, tem o seu lado especulativo, mas nós não receamos a polémica e a especulação, porque faz parte até da natureza humana. Então, na tal natureza
transhumana, de certeza, pá. Aquilo vai ser uma super especulação, pá. Se nós já somos todos especulativos, imaginem as questões. Nós agora estamos a falar do fim da inteligência humana. Agora imaginem o fim da superinteligência, pá. Isso é um outro debate. Obrigado a todos. Obrigado. Abraço.